Aliás, Facincani, lá teve uma conversa da presidente Leila com o presidente da FIFA no sentido, e do Fluminense também, eu queria saber se teve ou não, na tentativa de rever a decisão da FIFA. Houve aquele... De valorizar a Copa Rio, transformar em mundial. Na verdade, a FIFA soltou panfletos, documentos, né, nas redes sociais, listando títulos de diversas equipes. E a FIFA colocou no mesmo balaio que Palmeiras, Fluminense, Flamengo e todo mundo tinha um título internacional, 2 títulos internacionais, 3 títulos internacionais, que eram títulos considerados os mundiais. E aí depois isso gerou uma polêmica que a FIFA teria reconhecido e depois eles tiraram o tal do panfleto. Mas ela colocou no mesmo balaio, a FIFA colocou no mesmo balaio, eu vou dar um exemplo. Meu Atlético Paranaense seria campeão mundial, campeão da Copa Suruga. Pô, Copa quase falei outra coisa, Copa Suruga. Quase trocar uma letrinha aí, Chico. É um banco japonês. Aí os caras estão querendo considerar campeonato mundial. Desculpa. Aí a FIFA voltou atrás. Acho que tiraram um pouco o pé, né? E definiu que só a partir de 1960... A Libertadores. Sim. Pra frente. Libertadores pra frente, é que é campeão mundial. Ou seja, a Copa Rio não vale pra FIFA como campeão do mundo. O goleiro, isso é a polêmica do futebol, né? Os antes aí falam, não queremos que o Palmeiras ganhe para continuar a piada de que não tem mundial. E o palmeirense acha que a Copa Rio é mundial. Então eu quero saber se a FIFA já acha que não é. Até o goleiro Marcos, num passado não tão distante, entrou nessa polêmica. No canal do Bolívia, ele deu uma declaração dizendo que o mundial era Libertadores e, posteriormente, o jogo em Tóquio. E depois, a torcida do Palmeiras veio matando em cima dele, e ele no canal dele meio que se retratou, mas continuou com a opinião. O goleiro Marcos, por isso que a gente falou há pouco do Marcão, né? O Marcão fala o que pensa. Outra geração, né? É outra geração, né? Outra geração. O Marcão, sensacional. E vamos relembrar o que disse o Marcos sobre essa polêmica. O Palmeiras tem ou não tem mundial? Põe GC, é isso aí, ó. Eu quero, vamos lá, Palmeiras tem ou não tem mundial? Quero a sua participação também com a gente. Vamos ouvir o grande goleiro Marcos do Palmeiras falando sobre esse tema polêmico. Vamos lá, na tela. Eu sou palmeirense desde 1980. Aí em 1980, eu fui para 90, depois eu fui palmeirense no ano 2000, e em 2014 a gente amanheceu campeão do mundo, pela Copa Rio de 51. Eu respeito a Copa Rio de 51, acredito que tenha sido o Mundial da época. Mas a minha geração é ganhar Libertadores, ir lá no Japão, onde quer que seja, e ganhar o Mundial. A minha geração vive desse Mundial. Eu acho que o palmeirense quer esse Mundial. A gente não quer comemorar título antigo. Eu quero um time igual o Real Madrid, velho. Que foi campeão do mundo 5 vezes seguidas aí. Se não for esse ano, o bicho pega. Cai treinador, acontece uma desgraceira 4 lá. Então é isso que eu quero. Então eu não quero comemorar o título de 51. Respeito, tenho certeza que foi o Mundial da época, mas a minha geração, o pessoal da minha idade, os mais novos, eu acho que o que a gente quer é o seguinte: Libertadores e Mundial. Esse é o Mundial que vale pra mim. Esse é o Marcos, não é o Garrafa, o Marcos. Ídolo, não só do Palmeiras, o Marcão é um ídolo de todos nós. Ó, vamos lá, Palmeiras em mundiais reconhecidos pela FIFA. Olha o desempenho do Palmeiras aí, gente. 99, 2020, 21 e 25. Foram 4 mundiais da FIFA, tá? Foram 10 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. 10 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Virando, Chile, o que mais que você tem? Olha lá, Copa Intercontinental de 99. Palmeiras e Manchester, na final, 1-0 Manchester. Roubado também, teve o gol do Alex, posição legal. Enfim, tá lá. Pois é. Vamos lá, 2020. Nossa, Palmeiras perdeu para o Tigres na semifinal. Isso foi terrível. Tá? E aí, disputa de terceiro e quarto, perdeu para o Al-Ahly de 3-2 nos pênaltis, depois de um empate de 0-0. Esses são os mundiais válidos pela FIFA, o desempenho do Palmeiras. 2021, Palmeiras e Al-Ahly, Palmeiras passa 2-0, e aí o Chelsea... 2-1. 2-1, perfeito. Gol do Veiga, depois o Chile, não tire um gol, não tire esse gol do Al-Ahly. do Chelsea. Do Chelsea, voltou lá, 2-1, isso. Agora, o Palmeiras, o desempenho nessa de 2025. Pegou um Porto morto. O Porto no Campeonato Paulista da Série B vai ter dificuldade. Se jogar com o meu Londrina vai se complicar. Chegou 0-0. criticado em Portugal, né? Hã? Os torcedores criticaram não, o time do Porto em Portugal. Foi uma fumaça lá. Ou seja, pegou o europeu, não venceu. Aí pegou o Al-Ahly, 2-0. Empatou com o Inter Miami, quase ficou de fora.
Quase não calças se na mão, classifica para a segunda fase. Com as calças na mão. Com as calças na mão, com um time de veteranos, é verdade. Tinha Soares não E o gol do Soares? Né? E o gol do Soares? Ok. Passou no meio de todo Aí ele mundo. avança, aí pega um Botafogo que jogou com a bunda na parede. Botafogo não quis jogar, velho. Palmeiras ganhou de 1-0 com gol do Paulinho lá na prorrogação, machucado. 1-0. Aí pega de novo o europeu, fica no meio do caminho. De novo o Chelsea. De novo o Chelsea. Tá? O que mais que você tem pra gente, Chile? Agora, vamos para não dizer que aqui a gente está avacalhando, vamos falar dos 51. Você tem olha o chaveamento como é que estava ali, estava tudo tranquilo pro Palmeiras, mas você tem agora o Mundial de 51? O Mundial não, a Copa Rio? É o Mundial mesmo. A Gazeta Esportiva falou, olha aí. Bom, então agora a gente vai fazer o contraponto. Copa Rio de 51, capa da Gazeta Esportiva. Palmeiras campeão do mundo. Palmeiras viajou com o jornal da capa da Gazeta Esportiva. Porque o Palmeiras se apega que é mundial. A FIFA disse que não. O Marcos disse que não. E você diz o quê? Palmeiras na Copa Rio. Quero ver a campanha da Copa Rio, se foi tudo isso mesmo. E acho que foi. 7 jogos, 5 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota. Invicto, Chico Lang. E aí, jogou contra quem, o Chile? Primeira fase da Copa Rio. Palmeiras e Nice, 3-0 Verdão, ó. Palmeiras 2-1 no Estrela Vermelha, 2-1. Bateu a Juventus da Itália 4-0. Tudo isso na primeira fase, virando. Semifinal, bateu o Vasco por 2-1, primeiro jogo, e empatou o segundo 0-0. Foi a final contra a Juve. Ganhou de 1-0 e empatou em 2-2 e ganhou a Copa Rio de 51, que para o Palmeiras vale mundial, para o Marcos não vale. E eu quero saber se para vocês valem ou não. O que mais que você tem, Chile? Acho que é isso, né? A discussão está na mesa. E, ó, Copa Rio realmente é um torneio, foram jogos importantes, contra equipes importantes, mas Copa Rio. Com todos esses ingredientes colocados, FIFA, né? O Marcos... Ô, Gafa, só para trazer um detalhe histórico nisso, o Brasil tinha perdido a Copa do Mundo de 50, que foi o Maracanaço. Mais um argumento, no né? momento em que o Brasil não tinha ainda nenhum Mundial, nenhuma Copa do Mundo. Tá né? bom. Foi ganhar a primeira em 58 na Suécia. Então, em 50, teve o Maracanaço, que para o brasileiro, que já amava futebol, foi um baque muito grande, foi um choque danado para o povo brasileiro. E no ano seguinte, que teve essa Copa Rio, o Palmeiras conquistou o título. E se fosse um campeonato qualquer, um torneiozinho de verão... Você já está defendendo, assim, eu nem fiz a pergunta. Eu só estou falando, eu estou trazendo detalhes Perfeito. históricos. Passando um recibo Já gigantesco. tá? A pergunta nem foi Não muda a feita. opinião de ninguém. Não vai mudar a opinião de ninguém. Temos muda para o Paulista. Eu estou falando... Assina o recibo. Eu estou falando com o telespectador. Assina, não tem problema, mas eu estou falando com o telespectador. Eu estou explicando. Não, pra quem continue, sabe. desculpe interrompê-lo. Quem está do outro lado não tem obrigação de saber detalhes históricos. Ele só sabe quem foi campeão, quem não foi. Não, se tem prossiga, mundial, se não prossiga, tem. tô gostando. Aí em 51... Perdemos a Copa de 50, o Brasil machucado, traumatizado. Aí teve a Copa Rio de 51, Tá. com alguns dos principais clubes do mundo na época. Claro. Aí o Palmeiras foi o campeão, com mais de 100 mil pessoas no Maracanã, não eram 3.500 pessoas, Tá. 100 mil pessoas no Maracanã. Acabou o jogo no Rio de Janeiro, uma festa gigantesca para o Brasil, porque o povo brasileiro tomou posse desse Na título. Zona Leste tava uma loucura corintianada da Você época. não tava O lá. Palmeiras ganhou! Gente, sei. nos vingou! Não, Isso talvez aconteceu ou não? Eles não. Mas o Brasil como um todo, sim. Ah, e corintiano não é Brasil. Agora nessa hora não. Agora Nessa você hora tirou os não. corintianos. Não é. Você falou todo o Brasil. Menos corintiano e São Paulino e Santista. Empresta a caneta aqui rapidinho. Empresta, Vamos eu uma assino coisa. daqui a Só pouco. uma coisa, peraí. E outra coisa, quando chegou mais de 1 milhão de pessoas nas ruas de São Paulo naquela época, proporcionalmente ao número de pessoas que existiam em São Paulo, é uma coisa que hoje seriam, sei lá, 10 milhões de paulistas nas ruas. E aquilo foi, para o brasileiro, o desafogo do que tinha acontecido. O corintiano não era brasileiro nesse momento. Nessa era, não. Ah, bom, entendi. Só pra gente poder entender, Porque contextualizar. naquela época não existia inteligência artificial para colocar 1 milhão de pessoas na rua. Posso Eram devolver? pessoas Posso mesmo. devolver? Ó, De vou devolver verdade. a caneta e eu desenhei pra você aqui, ó, a taça do Mundial do Palmeiras, você levar pra casa aqui também, ó. Tá aqui, ó, pronto, pode levar pra casa aí, ó, a taça. Então quer dizer que pro Alex Miller... Ó, e assim, eu não vejo... Último detalhe. Mais um detalhe. Só mais um. Mais uma do Mundial. chance ao Alex Só mais Miller. só mais um. Pois não? Não foi a CBF que organizou a Copa Rio, nem a Federação Carioca, tá? Tá. A FIFA, por intermédio de Otorino Barassi, que era o
secretário-geral da FIFA, veio ao Brasil, estudo, hein? participou da organização, entregou a taça pro arqueólogo da campeão. bola. O advogado da Não, FIFA de 51. Caramba. Se eu estiver mentindo em uma letra, que alguém venha e me diga. Não, você tem razão. Mas assim, mas não teve sabia. O representante da Espanha também, que ninguém quis vir jogar esse torneio. Né? Vamos falar também Boa, esse outro lado Capricci. também. Tem essa isso também. é isso Você tem toda a razão que você está falando, mas era um torneio de convidados, tanto é que nenhum representante o da Vasco Espanha. foi ninguém convidado quis em 2000 e o Pois é, Corinthians foi campeão peraí, mundial. Irmão, peraí. Estamos falando que de que é? 51. E eu tô falando de 2000. Mas eu Não, tô aliás, falando de o 51. O Corinthians debate é foi convidado em 51. 2000. Exatamente. O Corinthians foi convidado. O Corinthians foi convidado. Exato. Mas estamos falando de 51 aqui. Eu não tô falando que não era um torneio importante. Agora, classificar que, nossa, todo mundo queria jogar o torneio mundial da época. Exatamente, Menas. Entendeu? Calma. Esse desse ano também tinha. Você gaguejar. Europeu que não, Calma. não queria Será, participar. mas por que a calma. FIFA não reconhece o título de 51? Porque as pessoas mudaram. Na verdade... Mas qual é o problema Peraí, eu de ser. explico, eu explico. Qual é Na o problema verdade, de o ser Fluminense é Copa campeão do Rio? mundo também. Gente, Não, na verdade, a Copa Rio, ela houve reconhecimento na administração Blatter-Valk, que era a administração que estava à época, até pela questão política, valorizando o futebol brasileiro na preparação para a Copa do Mundo. Só que quando houve... o Walker foi aquele picareta que veio aqui, roubou os Sim, ingressos e tal. sim. Bom, já tem o reconhecimento desse cara, já mas pesa um também pouco tem muito contra. dirigente aí, mistura picareta, as que reconheceu muita coisa Mas em tá outros... banido, né, inclusive, enfim. isso aí, né? O senhor quer Mas- passar? mas Quer que eu não, passe o não, Capelanes pra lá, se senta do Alex? Não, tá ótimo. Não, deixa o Capé aqui quebrar. Não, continua, desculpa interromper. Não, deixa o Capé aqui. Troca, não, sem fica, troca. fica. Assim, cara, eu tenho essa liberdade com o amigo. Eu tenho essa liberdade com o amigo. Por favor, vai. Eu tenho essa liberdade. Pelo amor de Deus, aqui, ó, vai cair mais Os retorno. Cadê o advogados retorno? do Palmeiras Cadê o aqui, retorno? Não tem né? advogado, nada. Só vou explicar, muito obrigado aqui, eu me sinto... Fica à vontade, você tá em Se casa. eu estiver atrapalhando, se Vocês, quiserem que eu isso saia, eu aí, saio. Vocês querem sair, não? E só pra o seguinte... também. Agora o senhor fica aí. O senhor tá com medo aqui. O senhor fica... Só pra fechar, que é o seguinte. A questão política com a destituição da administração Blatter e tudo que aconteceu na FIFA, Valk, e a entrada do Infantino, eles anularam diversas decisões, não só no Mundial de 51, mas outras questões internas da FIFA. Tudo isso foi praticamente anulado, porque para eles foram decisões tomadas por pessoas, entre aspas, não gratas e que não tinham mais competência para tal. Então o Mundial de 51, ele teve a anulação por parte da gestão Infantino, que na gestão anterior do Blatter ela tinha sido a chancela. Bom, então com isso colocado, né, tipo horário político, cada um teve o seu tempo, o Alex já abriu. O Alex é aquele partido que tem suas coligações que ele falou meia hora. Aí, não é? Ele falou, ele abriu meia hora. Aí o Capelanes, um partido um pouco mais humilde, colocou uma pontuação. E aí um outro partido afiliado... Mais humilde, o Capelanes desenhou uma taça invisível. Não, assim, mais humilde. Não, pelo tempo. Ele já pegou a taça e falou assim, ó, Pelo o Mundial de tempo, vocês gente. aqui, Aqui o Mundial, desenhei o Aí, ó. Mundial. Ele aqui, fez ó. assim, isso aqui é humildade. Ele foi o candidato padre. Campeão, gostou, Pelo Chico? tempo. Ó, pra quem tá chegando agora... Ele foi então- o cabo da Ciolo Bom, do então tudo, debate. foi tudo muito bem colocado, campanha e tal. Então eu vou querer saber de cada um. E assim, eu já vou antecipar logo a minha opinião. Copa Rio, maravilhoso. Maravilhoso Copa Rio. Por que trocar o nome do torneio? Campeão da Copa Rio, uma campanha maravilhosa que a gente E a mostrou. Copa Toyota? Né? Copa Rio. E Copa Rio, Toyota também, né? então? Que não é considerado pela FIFA. Quero saber de você e de vocês aqui. Então, enquanto vocês pensam, você está chegando agora, o goleiro Sobre a Marcos questão. falou... De novo, o Marcos? goleiro Marcos, porque ele é uma figura icônica. O Marcos entrou nessa polêmica. Depois dessa fala do Marcos, Né? eu vou... Então, o Marcos também, porque a gente tá dando subsídio para você. A gente mostrou a campanha do Palmeiras nos mundiais da FIFA. Aqui, isenção total. A gente mostrou a capa da Gazeta Esportiva. Eu tô vendo. Repete, a capa da Gazeta. Põe a capa da Onde o senhor Gazeta. trabalha? Não, põe a capa da Gazeta. Põe a Osmar Garrafa de Põe a 1950. capa da Ninguém Gazeta. vai descredibilizar a Estamos Gazeta aqui não. Aqui no Mesa Redonda mostramos todos os lados. A capa da Gazeta dá o Palmeiras como campeão do mundo. Tá? Quero ver E alguém falar agora, da Gazeta. o goleiro Marcos entrou na O polêmica. RH logo aí. Já no passado não tão distante. O Marcão fala. Palmeiras, Copa Rio é mundial, não é mundial. O que vale pra você, Marcão? De novo. Eu sou palmeirense desde 1980. Aí em 1980, eu fui para 90, depois eu fui palmeirense no ano 2000, e em 2014 a gente amanheceu campeão do mundo, pela Copa Rio de 51. Eu respeito a Copa Rio de 51, acredito que tenha sido o mundial da época. Mas a minha geração é ganhar Libertadores, ir lá no Japão, onde quer que seja, e ganhar o Mundial. A minha geração vive desse Mundial. Eu acho que o palmeirense quer esse Mundial. A gente não quer comemorar título antigo. Eu quero um time igual o Real Madrid, velho.
foi campeão do mundo 5 vezes seguida aí, se não foi esse ano, o bicho pega. Cai treinador, acontece uma desgraceira 4 lá. Então é isso que eu quero. Então eu não quero comemorar o título de 51. Respeito, tenho certeza que foi o Mundial da época, mas a minha geração, o pessoal da minha idade, os mais novos, eu acho que o que a gente quer é o seguinte, Libertadores e Mundial. Esse é o Mundial que vale pra mim. Qual vale? Vai, vamos lá, hashtag Mesa Redonda com Marcelo Basségio. Marcelo Basségio vai ler a sua interação aqui nas redes sociais e eu quero saber da bancada. Eu acho que o Alex Miller ainda está um pouco na dúvida, né? Não sei qual vai ser, se vale a Copa Rio ou não vale, né? O Facincani, esse realmente tenho dúvida. Capelani já cravou que não tem jeito. Então vai interagindo com a gente aqui. O Marcão falou, mostramos todos os lados. Todos os lados. Palmeiras tem ou não tem Mundial? É o assunto, gente. É o assunto. Enquanto você pensa, vai escrevendo aqui pro Marcelo Basségio e a nossa bancada vai pensando. Bom, Marcelo Basségio, e a galera, Palmeiras tem Mundial, não tem Mundial? Como é que está isso daí? Tem muita gente falando que o Mundial de 51 do Palmeiras é igual ao Mundial do Corinthians de 2000. Gente falando que o Palmeiras não se autoproclamava campeão mundial até o Corinthians também ser campeão mundial. Enfim, muita gente vê o Palmeiras com um quesinho de inveja dos seus rivais. Pelo menos os telespectadores têm dito bastante isso na internet. Copa, né? Cada Quem um tá com sua com inveja? Copa. É Quem Copa tá com inveja de Rio, quem o Palmeiras tem a Copa Rio, Tem o muito Cruzeiro tem a Copa telespectador dizendo Minas, que o Palmeiras o está Corinthians tem a com Copa São inveja Paulo. do Rapaz, Corinthians e do São Paulo. Hoje, pra corintiano e São Paulino tem inveja do Palmeiras, vou falar um negócio, hein? Vai pagar as contas primeiro. Que isso? Mas que é isso? Estamos falando do Mundial. Quer dizer, peraí, Não vai nem na- o Palmeiras não vai está nem com na inveja pizza hoje. O Palmeiras está com inveja do nome do A Serasa? questão é, Basségio, o Palmeiras tem ou não tem Mundial? Na minha opinião, não tem Mundial. Marcelo Basségio, o Palmeiras não tem Mundial. Miller, o fazer o Palmeiras link lá na tem palestra Mundial ou não? Mas se a FIFA não reconhece, quem sou eu para reconhecer? Para Miller não tem Mundial. Chico Lang está em dúvida, você responde no final. João Paulo Capelanes. Esse negócio de reconhecimento é duro também, porque ano passado, na canetada, a CBF reconheceu o título brasileiro de 1937 do Atlético Mineiro. Até os torcedores do Galo falaram, pelo amor de Deus, aí também não. Mas agora falando sério, o Palmeiras tem ou não Mundial? Olha, se o Palmeiras ganhar a Libertadores esse ano, vai em busca do bi. Só que vão faltar 2 taças para isso. Então não tem. Não tem Mundial. Não tem Mundial. Felipe Facincani está pensando, ele e o Alex estão ainda conversando. Tá uma troca de WhatsApp aqui, o Alex. Aí o Alex falou, eles estão trocando o Não, tem WhatsApp nada, desde a hora que iniciamos o debate. Os Paulo dois estão Sérgio... mandando link de arqueólogo. É história, Paulo Sérgio, amigo, história. Existe uma coisa chamada história. Futebol não Em começou ontem. 1950, houve uma O escavação. Basségio começou a jogar a história. Houve uma Basségio, escavação sai do no PlayStation, Egito. Basségio. Basségio, calma. Sai do FIFA, Basségio. Teve Por time Você tá jogando muito PES, essas É coisas só aí. uma É enquete. só uma enquete. Teve time que foi fundado em 90. Então calma aí, meu. Vamos lá, vai, continua. Cumprimento o fundador ali do seu lado. Você que tá falando. Irmão, eu sou campeão da Champions e atenção. campeão mundial no Japão. Atenção, vocês podem mudar o voto com essa informação. Aqui na nossa arte, a gente pôs que o Palmeiras tinha vencido lá naquela primeira fase a Juventus de 4. Ele tinha perdido de 4, é isso? A taça tá lá, fica tranquilo. Bom, ninguém quer mudar o voto. Paulo Sérgio, o Palmeiras tem Mundial ou não tem Mundial? Bom, eu tô que nem um jogador, irmão. Porque a FIFA falou que não tem, não tem. Vai ficar discutindo aqui. Em 2014 ele ia falar que Bom, tem. mas você já atenção, não falou? falta ainda- Você Não, tudo hoje você quer hoje falar, é, hoje tudo é. você quer Hoje eu tô ficar. demais. Pô, tudo. Tem, não tem, ponto. Tô falando que. Bota no A peito FIFA aqui, falou ó. que não tem. Antes Hoje eu então. sou Hendrick Faltam 23. só três. Chico, Facincani e Alex. Não, voto no Chico Para é não difícil. para não ficar nenhuma dúvida, faltou ele. A homenagem ao mestre Roberto Avalone. Avalone, o Palmeiras tem ou não tem Mundial, Avalone? Elementar, meu caro Garrafa. Isso, eu posso atestar. O Chicos, ele aqui, ele conta historinha. Porque ele estava em 1951 comigo de calças curtas no Maracanã. Eu e ele na arquibancada com a bandeira do Palestra tremulando. E ele disfarçado, estava com uma boininha. Eu e o Chicos. Lembra, Chicos? Eu, você e a tia Dora. Ele tá de óculos escuro? Estava de óculos escuros, Ray-Ban, igual no Facincani nos Estados Unidos. Ele usou um Ray-Ban no Maracanã. Ficamos na geral. Nós éramos geraldinos em Só lapiro. 1951. E eu mandei um tchauzinho para Otorino Barassi, falando para ele:
Tchau, Amit! Entrega a taça pro Palestra, que ganhou da Juventus. Quer dizer, empatou, mas ganhou. Foi o empate no título. Então é evidente que tem Palmeiras, vírgula, o primeiro campeão mundial, exclamação como atesta Gazeta Esportiva. E antes do senhor ir embora, um recado para Abel Ferreira depois da perda do título mundial, Valone, por Grande gentileza. abraço da minha parte, tchau. Tá certo. Felipe Facincani, o Palmeiras tem ou não tem mundial? Com tudo que foi colocado aqui. A história de 51 ela é maravilhosa, tem que ser preservada, é evidente. Agora, ficar toda hora dando murro em ponta de faca atrás da FIFA e ficar mendigando da FIFA o reconhecimento, descaracteriza até a própria importância do que foi 51 para o Palmeiras. Porque a FIFA mesmo descaracteriza o que foi a importância histórica. Então, E que ela participou. E que ela participou. Então, para que você ficar toda vez criando esse tipo de situação de pires na mão para a FIFA? Por favor, reconheça. Não, tá bom. Vocês não querem reconhecer? Para a história do Palmeiras estar lá, trabalhe e ganhe o próximo, como fez o Corinthians com a história do Mundial da Libertadores. Que ganhou em 2000 e as pessoas brincavam que não existe Mundial sem Libertadores. Foi em 2012, ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial, falou agora acabou a piada. Alex Miller, falta você e o Chico. Eu acredito que... Uma informação primeiro. Mais uma? Não, agora é sério. Ah, Não, pois sério. Não, todas foram sérias, Todas mas foram sérias. foram históricas. Agora informação de notícia. Eu conversei com uma das pessoas que estavam encabeçando a delegação do Palmeiras lá nos Estados Unidos a respeito desse assunto. E a resposta que eu obtive foi essa. Depois de uma conversa que eles tiveram lá, todos, Leila Pereira, Paulo Bozzi, Maurício Gagliotti, eles falaram assim, não vamos mais fazer isso. Porque o que interessa para os palmeirenses é que eles se sentem campeões do mundo de 51. Não precisa ninguém chancelar. Alex, por favor, foi eu uma me sinto resposta- bonito, olho no espelho, eu sou horroroso. Pô, é brincadeira, não tem nada a ver Não, com coisa mas com agora eu outra, tô dando pô. só informação. Eu acho que eu sou bonito, aí eu olho no espelho com essa latinha... Só que só um detalhe, eu tô dando só informação, não tô nem falando se tá certo ou tá errado. Aliás, pra mim tá errado, porque eu rebati e não me responderam. Aí, tudo bem, mas eles falaram isso, então essa é a informação. Porque a Leila, todo mundo tava do lado do Infantino, 10 dias um do lado do outro. Se eles quisessem mesmo, eles poderiam ter, né, Infantino, tamo junto aqui, Palmeiras, bonito, eu sou a primeira mulher, presidente, não sei o quê, não sei o quê. Pô, vai, assina o negócio, é mundial, pra você não vai custar nada. Mas eles não quiseram fazer isso. Tá. Então essa é a informação, certo? Agora, você colocar o Marcos como parâmetro, então eu coloco o Zete e o Tele Santana falando que o São Paulo foi rebaixado no Paulista. Não mude o tema, não mude o tema, a pergunta... campeão do mundo. Como é que é? Repita. Palmeiras é campeão do mundo de 51. A história mostra e a Gazeta Esportiva mostra. Tá certo. Bom, faltou alguém? Não. Faltou o Chico. Não, não faltou não. aqui, ó. Passa a bola, Chico. Faltou o Chico. O tempo tá estourado, Chico. Faltou o Chico Lang. Estourou A o tempo, pergunta é, atenção, a pergunta é para Chico Lang. Palmeiras tem ou não tem mundial? Chico. Eu só quero lembrar a todos que a Copa Rio continua, ela existe até hoje, né? E o campeão da Copa Rio é o Maricá. Não, isso é Taça Rio, é diferente. Taça Rio. Não, é outra. Taça Rio, Copa Rio. não é a mesma o Maricá. O Maricá é o vencedor, é o campeão. Então, a gente tem que botar na cabeça o seguinte, que não é campeão coisíssima nenhuma. Nossa. 51 não vale absolutamente nada. Agora eu tô estupefato. Essa é a grande verdade é essa. Vale a Copa Rio, Não, vale a Copa Rio. mas não vale mundial. Não vale mundial, não vale mundial. Não é pelo reconhecimento da FIFA, é porque naquela época, como disse ele fez um belo retrospecto histórico. Mas não mudou a sua opinião. Parabéns, mas não mudou a minha opinião. Não tem. Apesar de você falar uma coisa interessante, que naquela época a capital do Brasil era Guanabara, né? Era o Rio de Janeiro, a capital do Brasil. Sim. Que tinha o distrito Guanabara. Exatamente. Então eu não duvido que tenha havido festa. Não O duvido senhor que tenha se havido decida. A festa. pergunta é, o Palmeiras tem ou não tem mundial, Chico Lang? Não tem mundial. Tem copinha, mas não tem mundial. E tenho dito? E tenho dito. E tem o dito. Bom, por falar em